Olá, gente boa do nosso canal. Hoje é com muita alegria que trazemos para vocês a história de São Benedito. Vamos lá. Os escravos de Ana Larcari e Cristóvão Massanari, oriundos da Etiópia, eram bons cristãos, caridosos com os mais pobres, fiéis cumpridores das leis de Deus e da Igreja. Viviam em São Fratello, Messina, na Sicília, sul da Itália, e eram administradores de um rico senhor que lhe prometeu dar liberdade aos seus filhos se chegassem a tê-los. Em 31 de março de 1526, lhes nasceu Benedito, e foi libertado muito jovem pelo seu senhor. Desde a infância manifestava tendência para a penitência e para a solidão. Embora não soubesse ler e nem escrever, sempre foi muito interessado nas coisas de Deus, nas quais se instruía rapidamente como por inspiração divina. Era já então chamado de o Santo Mouro, por causa de suas virtudes e pela cor de sua pele. Quando tinha 16 anos, seu pai lhe deu uns bois e um campo para cultivar, para seu próprio proveito. Aos 18 anos, com o fruto de seu trabalho, provia a si mesmo e aos pobres, e já havia decidido consagrar-se ao serviço de Deus, pois um eremita que o visitara um dia no campo persuadiu a imitá-lo em sua vida ascética. Tinha 21 anos, quando, insultado publicamente por causa de sua cor, tendo tomado uma atitude digna e paciente, foi observado por um irmão eremita. Este religioso convidou-o a fazer parte da comunidade, fundada por Jerônimo Lanza, próximo da região em que Benedito nascera. Os eremitas haviam adotado a regra de São Francisco de Assis. Benedito aceitou o convite e fez voto de pobreza, obediência e castidade, coerente com a santa pobreza adotada pela comunidade. Caminhava descalço pelas ruas, dormia no chão sem cobertas, vestia-se com uma túnica áspera e jejuava continuamente. A oração fervorosa elevou o Benedito a uma perfeição altíssima e a uma união íntima com Deus. Logo, suas virtudes chegaram ao conhecimento da população das regiões vizinhas, e muitos procuravam-no em busca de seu conselho e de remédio para seus males. Quando os eremitas se transferiram para o Monte Pelegrino, a fim de viverem numa maior solidão, Benedito o seguiu, por ocasião da sua morte, do fundador. Foi eleito superior pelos confrades. Como Benedito havia feito algumas curas prodigiosas, o povo o aclamava e, por isso, fugindo de uma possível tentação de vanglória, escondeu-se em uma ermida, perto do local em que séculos antes Santa Rosália se tornara célebre. Ali permaneceu até 1562. Em 1562, o Papa Pio IV retirou a aprovação que o Papa Júlio II havia dado à obra de Jerônimo Lanza e convidou os eremitas a entrarem em uma ordem de sua escolha. Há uma história que diz que São Benedito, após muitas pessoas o aclamarem como santo, ele, na sua humildade, deixava muito escondido aquilo que ele fazia nas suas intimidades com Deus. Ele chutou ao pau da barraca e derrubou tudo no chão, as frutas e as verduras, que uma senhora o aclamava publicamente. Aí, naquele momento, a senhora o chamou de palavras muito feias, e ele disse que era isso que ele era, e não o santo tal qual ela dissera. Benedito optou pelos frades menores, sendo admitido no convento de Santa Maria de Jesus, em Palermo, fundado pelo beato Mateus de Agrigento. Foi primeiramente enviado ao convento de Santa Ana Paula de Juliana, onde permaneceu por 3 anos, mas foi chamado de volta ao convento de Palermo, vivendo ali 24 anos. Benedito exerceu, inicialmente, o humilde ofício de cozinheiro, com espírito de sacrifício e de caridade sobrenatural, embora a disciplina franciscana regule a degustação dos alimentos.
e dê preferência a uma alimentação frugal, em busca da perfeição para alcançar graças para a ordem e para a igreja. Benedito gozava da fama de ser ótimo cozinheiro. Na biografia do santo não são feitas referências ao quitutes preparados por ele, mas certamente ele foi um cozinheiro muito especial. Benedito jejuava conforme a prescrição do fundador São Francisco de Assis. Sua cama era a terra nua, seu sono curto, seu hábito o mais puído e desfeito. Seu amor pela pobreza era extremado, sua castidade e recato angelicais. Sua oração era sempre contínua, porque em todas as coisas buscava somente a Deus e estava sempre em sua presença. Benedito tornou-se tão estimado que em 1578, quando o convento precisou de um novo guardião, título dado ao seu superior, ele foi escolhido para ocupar o cargo. Apesar de ser analfabeto e não ter sido ordenado sacerdote, ele só aceitou o cargo depois de muita relutância, mas administrou o mosteiro com grande sucesso. Encarregado de adotar uma interpretação mais rigorosa da regra franciscana, em seu convento levou a reforma a cabo, com suavidade, sem dispensar o rigor da pobreza. Ele conquistou a todos os irmãos, fazendo-os caminhar ou antes, voar no caminho da perfeição. A sua conduta como superior foi além das expectativas daqueles que os escolheram, pois respeitoso com os frades, caridoso com os irmãos, leigos e pacientes com os noviços. Era respeitado por todos, sem que ninguém tentasse abusar de sua humildade. Os religiosos viam nele um exemplo de todas as virtudes. Era sempre o primeiro no coro, nos exercícios da comunidade, na visita aos doentes e no trabalho manual. Sua confiança na providência era sem limites. Ele havia recomendado ao porteiro que jamais recusasse as esmolas aos pobres que se apresentassem no convento, e os milagres que alcançou para que nunca faltasse alimento para a comunidade e para os pobres foram relatados por seus confrades. Por ocasião do capítulo provincial, dirigiu-se a Agrigento, onde, por ter sua fama de santidade ser difundido rapidamente, foi recebido com calorosas manifestações pelo povo. Por 3 anos, exerceu o cargo de superior e em seguida foi nomeado mestre de noviços, função em que pode exercer seu dom de discernimento dos espíritos. Na direção do noviciado, demonstrou uma grande bondade e consumada prudência. Os noviços tiveram nele um guia seguro, um pai cheio de ternura e um excelente mestre das Sagradas Escrituras. Ele explicava as leituras do ofício com surpreendente facilidade. Uns noviços, tentados pelo demônio, resolveram deixar o claustro. O santo estava em oração no coro quando soube por revelação que eles haviam pulado o muro do convento. No mesmo momento foi à procura deles, recriminou-lhes a pouca fortaleza e os levou de volta. Poucos dias depois, consentindo de novo nas tentações, arrebentaram as trancas do convento e saíram. Era noite, e haviam caminhado um pouco quando o santo lhes apareceu de novo e fez-os retornar. Depois de merecida repreensão, indicou-lhes uma penitência e com grande unção rezou por eles. Aqueles religiosos jamais deixaram a ordem. Terminando o tempo estabelecido, como superior e mestre de noviços, reassumiu suas atividades na cozinha do convento. Felicíssimo por retornar à vida obscura e oculta que tanto amava, os irmãos acreditavam ser ele iluminado pelo Espírito Santo, pois fazia muitas profecias, sem saber ler nem escrever. Tinha o dom da ciência infusa entre os que iam consultá-lo. Havia sacerdotes, teólogos e até o vice-rei da Sicília. Aos mestres de teologia que o consultavam, dava respostas lúcidas e brilhantes e resolvia dificuldades explicando as Escrituras. Quando saía do convento, as pessoas o rodeavam para beijar-lhe a mão, tocar-lhe o hábito e recomendar-lhe suas orações. Dócil instrumento da bondade divina, Benedito fazia imenso bem em favor das almas, como resultado de sua vida de contínuo exercício de todas as virtudes. Deus concedeu a ele o dom de operar milagres, curas milagrosas,
multiplicação dos alimentos, penetração nos corações eram um dos dons que ele exercia frequentemente com humildade e naturalidade, sempre preocupado com os mais pobres do que com ele mesmo. Aqueles que não tinham nem o alimento diário, retirava alguns mantimentos do convento, escondia-os em suas vestes, levando-os para os famintos, que encontrava nas ruelas de Palermo. Conta a tradição que em uma dessas saídas, o novo superior do convento o surpreendeu e perguntou o que ele havia escondido no manto. O santo humildemente respondeu: rosas, meu senhor. E abrindo o manto apareceu rosas, não os alimentos objetos de confiança do superior. Milagre similar a isso aconteceu na vida de Santa Isabel de Portugal, a rainha santa. Em 1589, caiu gravemente enfermo, tendo Deus lhe revelado que seu fim estava próximo, recebeu os últimos sacramentos, antegozando as alegrias celestes. No dia 4 de abril de 1589, expirou suavemente na idade de 63 anos, pronunciando as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, moribundo: Senhor, nas vossas mãos entrego o meu espírito. Seu corpo, que ainda se conserva incorrupto no convento de Santa Maria de Jesus, começou imediatamente a ser objeto de veneração dos habitantes de Palermo. O processo de sua canonização relata inúmeros milagres alcançados por sua intercessão. Em 1713, o Senado de Palermo o elegeu patrono da cidade. Seu culto se difundiu da Sicília para toda a Itália, para a Espanha e o resto da Europa, e também para as Américas, onde passou a ser venerado, tornando-se protetor das populações negras e mais pobres. O Papa Bento XIV o beatificou em 1743 e Pio VII o canonizou em 24 de maio de 1807. Sua festa litúrgica é celebrada dia 4 de abril. Ele é normalmente representado trazendo o menino Jesus nos braços, ali colocado por Maria Santíssima, graças à sua grande devoção. Reverenciado e amado no Brasil de norte a sul, é dos santos mais populares do país, principalmente entre a população de origem africana, que o chama o Santinho Preto. Bom, meus amigos e amigas, é essa a vida de mais um santo, a qual nós trazemos no nosso canal. Eu me chamo Marcos e com muita alegria peço a vocês que nessa oração dessa Ave Maria possa rezar por todas as famílias que estão lutando, passando necessidades nesta pandemia, pedindo a São Benedito, a Nossa Senhora, que possa interceder junto a Deus por eles. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São Benedito, rogai por nós. Muito obrigado pela sua presença e até o próximo vídeo. Deus abençoe.